Vamos termodinâmica, tá? Vamos aos conceitos e definições. A termodinâmica ela serve de base, né? Ela também tem mecânica dos fluidos, tá? Mas não tem um pouco. Alguns tópicos são usados, a gente tem que ver termodinâmica e também transferência de calor, tá? Principalmente no balanço das equações iniciais de transferência de calor. Ok? Bom, o que a termodinâmica faz? O que ela estuda? Né? Ela estuda as relações de transferência de energia, levando em conta a transferência de calor e o trabalho realizado. Então, isso aqui que são os dois pontos importantes, né? A transferência de calor e o trabalho que é realizado, né, em um determinado sistema ou um fenômeno. Tá? A base da termodinâmica, tá, é a observação experimental. Foi isso o que os estudiosos, os cientistas fizeram no século XVIII, alguma coisa assim, tá? No passado. E essa observação experimental, nós tivemos algumas leis, tá? Inclusive essas leis, a primeira lei, a segunda lei, quer dizer, e a terceira lei. E antes da primeira lei tem a lei zero, tá? Essas leis até hoje não foram violadas, ninguém conseguiu violar essas leis e elas permanecem aí, tá? Inclusive, algumas leis da termodinâmica servem até para a questão dos fenômenos do universo, tá? Mas eu não sou estudioso de fenômenos do universo, tá? Então, a termodinâmica ela tem dois pontos de vista, o macroscópico e o microscópico, tá? Para a gente poder entender, tá? Vamos supor um cubo aqui de 25 milímetros tem 10 elevado a 20 átomos. Para nós precisarmos determinarmos do ponto de vista microscópico, nós precisamos de três equações, né? As posições x, y e z, e a gente vai precisar de um total de 3 vezes 10 a 20 equações para poder saber como que esses átomos, onde eles estão, o que acontece com cada um deles. Tá? Do ponto de vista microscópico, às vezes ele é tratado de forma estatística, tá? Mas o nosso ponto de vista que nós vamos estudar é o ponto de vista macroscópico, que é o que a engenharia faz. Tá? Bom, já que nós vamos estudar do ponto de vista macroscópico, né, como eu falei, a termodinâmica, né, a primeira lei, a segunda lei, principalmente, nós podemos tratar um fenômeno do ponto de vista de um sistema ou de um volume de controle. Então, existem equações para sistema e equações para volume de controle. E o que diferencia um do outro? Tá? No sistema, tá, aqui a gente tem um conjunto cilindro-pistão, tá? A gente considera o gás que está aqui dentro desse cilindro um sistema, porque a massa desse sistema não vai variar, tá? Mas esse pistão, ele pode, se colocar mais peso, ele vai diminuir, tá? E se tirar peso, esse volume vai aumentar. Então, né, você tem o deslocamento dessa região, mas a massa que está no sistema permanece no sistema. Tá? Não tem entrada ou saída de massa. A não ser que você coloque massa dentro do sistema, mas não tem vazão mássica saindo ou entrando. Né? Agora, por exemplo, o caso de um compressor, tá? Você tem o que é o volume de controle? É uma região fixa, tá? Sistema não necessariamente é uma região fixa, ele é fechado, mas ele pode subir ou descer. Aqui não, a região é fixa. E o que acontece, né? O ar é admitido aqui e ele sai aqui do outro lado, tá? Então tem uma entrada e uma saída de massa, ok? Então, é isso que diferencia um sistema de um volume de controle. Tá?
por exemplo, né, quando todo mundo tem uma geladeira em casa, tá? A geladeira tem o compressor que funciona, tá? Ele vai mandar esse ar lá para cima, ok? Vai passar pelo condensador, depois ele vai passar por uma válvula de expansão, vai para o evaporador e volta para o compressor, tá? Esse circuito todo, tá? E no caso da geladeira, é tratado como volume de controle, ok? No caso, que é um exemplo prático que é usado como sistema, tá? O motor do carro, tá? Que você tem a parte de admissão do ar, apesar de ter entrada e saída do ar, a admissão do ar, a compressão, tá? A expansão, a exaustão, no final das contas ele é tratado como sistema, tá? Mas, basicamente, sistema é quando você não tem entrada ou saída de ar, tá? O volume de controle você tem uma região fixa e tem entrada e saída de ar, ok? Por exemplo, um reservatório rígido, que acontece um aquecimento com o resfriamento, é um sistema, tá? Muito bem. A gente vai trabalhar esses casos separadamente, geralmente a gente trabalha o caso separadamente, tá? É difícil trabalhar eles de forma conjunta. Bom, vamos mais alguns conceitos, tá? Fase, caracterizado por uma quantidade homogênea de material. Por exemplo, se nós pegarmos a água, tá? Pressão atmosférica, ok? Se tiver a menos 20 graus Celsius, tá? A fase que a gente está é a fase gelo, tá? É uma fase sólida, ok? Se nós pegarmos a água a 60 graus Celsius, ok, na pressão atmosférica, ela vai estar na fase líquida, só tem uma fase. Tá? Agora, se a água tiver, por exemplo, o gelo estiver derretendo, tiver 0 graus Celsius, né, vai ter uma mudança de fase. Nós vamos ter duas fases, vai ter gelo e vai ter água na fase sólida e água na fase líquida, ok? Mesma coisa acontece, né, quando a água começa, tá lá, colocou água para ferver, tá? Quando ela começa a ferver, saem as primeiras bolhas de vapor de água, nós vamos ter duas fases, a fase líquida e a fase vapor, ok? Propriedade, tá? Propriedade é uma característica macroscópica de um sistema, tá? Com a propriedade você vai caracterizar esse sistema, tá? Você pode caracterizar ele, né, através de temperatura, pressão, ok? E por aí vai. Estado refere-se à condição desse sistema, tá? Por exemplo, você pode ter água a 70 graus Celsius e água a 30 graus Celsius. Apesar das duas estarem na mesma, ter uma fase só, né, fase líquida, tá? São dois estados diferentes. Vamos supor a mesma pressão atmosférica, tá? E aí, só que um estado é caracterizado por uma temperatura de 70 graus Celsius e a outra condição do sistema é caracterizada pela temperatura de 30 graus Celsius, tá? Então, o estado é cada ponto dentro de uma determinada fase, aí, digamos assim, ou uma mudança de fase, tá? O estado também pode ser numa mudança de fase, ok? Por exemplo, quando a água começa a evaporar, tá? No começo da evaporação tem muito líquido e pouco vapor. Depois da água, se deixar a água lá fervendo dentro da casa, vai ver que daqui a pouco não tem mais água. Quase toda ela vai ter evaporado. Quando tiver a última gotícula lá para evaporar, tá? Vai ter muito vapor que foi evaporado, né? Então você vai ter muito vapor e quase nenhum líquido. Então, nessa mudança de fase, tá?
nós temos vários estados ali dentro dessa mudança aí, entre essas duas fases aí, tá? Entre o líquido e o vapor. E as propriedades, elas podem ser intensivas ou extensivas. O que é uma propriedade intensiva? Quando ela não depende da massa. Ela não muda conforme se você muda a massa ou o volume, digamos assim. Tá? A extensiva já depende. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina todo esse retângulo aqui que vocês estão vendo. Tá? Imagina que ele está aí a pressão de uma atmosfera, tá? E o volume dele é de 8 metros cúbicos. Tá? Então, ó, se nós dividirmos em a temperatura, 8 metros cúbicos, né, a pressão de uma atmosfera, temperatura, vamos supor, a temperatura de 20 graus Celsius. Se nós dividirmos ao meio, tá, a massa fica dividida por 2, tá, uma propriedade extensiva, o volume fica dividido por 2, também é uma propriedade extensiva. Já a temperatura de um lado e do outro vai ser a mesma, então a temperatura é uma propriedade intensiva. A pressão aqui do lado esquerdo vai continuar uma atmosfera e do lado direito também. Então, a pressão é uma propriedade intensiva, tá? Porque não depende do volume ou da massa. Já o volume e a massa já são propriedades extensivas, ok? Bom, processos e ciclos. Tá? Processo, tá? Quando você tem uma determinada substância, por exemplo, no início, que está a 400 kPa, um volume de 0,01 metro cúbico, passa por uma linha aqui, por esse processo aqui, vai do início ao fim. E ele vai chegar à pressão de 100 kPa e um volume de 0,04 metro cúbico. Tá? Então, o processo é quando você sai de uma condição inicial e chega a uma condição final diferente do início. Tá? Tudo isso que eu estou falando tem na apostila. Tá? Ciclo. Tá? O ciclo acontece quando? Tá? Quando você começa, tem um início, passa por alguns caminhos e o final coincide com o início. Tá? Então, isso é o ciclo. Ok? Então, aí está a condição. Tá? Bom, eu vou salvar aqui, que daqui a pouco já vai cair. Bom? E aí depois a gente continua.